tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 11 de maio de 2011, quarta-feira. O verbete é 1926. 5 páginas, 46 logias e 12 máximos. O tema, efeito intermissivo. A especialidade, autoevoluciologia. Quem redigiu o verbete com muito critério aí é o nosso professor que está aqui, Felipe Mansur, que está muito bem assessorado hoje também. Definologia. O efeito intermissivo é a demonstração prática, através de resultados evolutivos alcançados nesta dimensão intrafísica, dos benefícios advindos da participação em curso intermissivo pré-ressomático, capaz de gerar bem-estar acima da média planetária, senso de produtividade pessoal, sensação de alinhamento à PROEX e motivar as consciências a obter novas conquistas evolutivas para serem aceitas em curso intermissivo mais avançados, alavancando assim a autoevolução. O holopensene favorável à autolucidez. As salvaguardas advindas da exaustividade e explicitações do CI. A lucidez antecipada da condição de fruto do CI. A ressaca moral do erro reincidente. A liderança natural do intermissivista conectado às propostas do CI. A conjugação das ideias avançadas do CI com a realidade intrafísica. A conscienciologia como sendo efeito da ressoma dos intermissivistas. A homeostase no intrafísico gerada a partir do EV, evocando o zeitgeist do CI. A forma holopensênica do CI sendo ponto de recarga bioenergética. Eu li apenas um pedaço aí de tudo que existe. Agora, nós ainda temos aqui, na caracterologia, as consciências intermissivistas podem ser classificadas em duas categorias básicas. E ele aqui explicita as duas com calma. Na remissiologia, nós temos, no meio de 15, nós destacamos curso intermissivo, função do intermissivista, incubação intermissiva, intermissão mudancista e intermissivista. Agora, a frase enfática. O efeito intermissivo é constatação inevitável aos intermissivistas engajados nas verdades relativas de ponta, sendo combustível eficaz para o cumprimento das cláusulas da PROEX. Você já aventou a possibilidade de ser intermissivista? Em caso afirmativo, já observou os efeitos práticos do curso intermissivo? A bibliografia tem 3 fontes bibliográficas. Agora, questionamento. É possível que Eurico Bassanufo tenha sido acometido de Melex por haver dessomado prematuramente aos 38, em pleno início da fase executiva da sua PROEX? Sua PROEX integral teria a ver com a divulgação dos cursos intermissivos, antecipando o trabalho do senhor na conscienciologia? Olha, ele de qualquer maneira acha que ele cometeu um suicídio lento, mas sem querer, quer dizer. Então tinha muito atenuante, porque ele se dedicou à assistência o tempo todo. E ele tinha muito parapsiquismo, e com isso ele superou o processo. Mas ele me advertiu, quando eu tive 28 anos, quando eu estava com 28 e tive o meu infarto, ele falou para mim, olha, você está pior do que eu. Se você continuar assim, você vai dessomar antes de mim, quer dizer, vai morrer antes de mim. Eu fui com 38, você está com 28. Ele tinha razão. Os médicos, a junta médica toda me falou, não, você tem que sair daqui, de 3 em 3 meses. Foi o que eu fiz. Agora, eu acho que eu superei. De 28 para 79, eu ganhei aí meio século, mais um de gorjeta, tá certo? Professor, esse final de semana li a carta online aos blogueiros espíritas que o senhor escreveu e ao me deparar com a frase, eu estou com essa ênfase toda porque eu não sei também falar das verdades sem mostrar minhas energias. E eu me identifiquei. No meu caso, quando isso acontece, vejo que algumas pessoas ficam aborrecidas.
Então é preciso você ver se você precisa moderar todas essas energias. Eu falo, por exemplo, com veemência. Senão, se eu chegar aqui e falar assim, pois é, eu não estou de acordo com vocês, o que adianta? Isso é bobagem. Eu não sou vegetal. Outra coisa, ninguém aqui, é barata. Sabe como é que é o negócio da barata? Não. Tem aquela barata fria, aquela que não tem nada, não tem sistema nervoso. Entende? Ninguém é essa barata. Nós todos temos sistema nervoso. E é preciso usar isso, mostrar a veemência dos pontos de vista nossos, as premissas, os princípios, aquilo que a gente defende, as assertivas, as afirmativas. Agora, considerando que estou escrevendo um verbete cuja especialidade é a conviviologia e que eu desejo melhorar esse traço, o senhor pode me orientar de que forma evitar que isso aconteça? Não, escreva e coloca tudo que você pensa e sente. Depois você examina tudo que acontece. Mas agora, não vai entrar nessa de ficar aí vegetal. É preciso mostrar a realidade nossa. Senão, é preciso expressar a energia naquilo que a gente fala, não tem jeito. Eu e mais 4 amigos, todos voluntários do ITC, estamos pensando em fazer um laboratório de prática energética entre nós, na sala de cinema da casa de um deles. Temos em média de 19 a 23 anos. E nos esforçamos na prática da técnica da INVEX. Estamos focando neste laboratório para que possamos desenvolver mais as parapercepções, parapsiquismo e ajudar além da nossa autopesquisa, as consciências que provavelmente estarão ao redor. Gostaria de saber qual a opinião que o senhor tem sobre esse nosso laboratório e com isso é possível a presença do amparo ou guia cego. Olha, a primeira coisa vamos perguntar aqui. A sala de cinema da casa de um deles. Que cinema que eles usam? Eles projetam filme pornográfico? É uma pergunta super pertinente. Não venha que não tem. Eu estou falando aquilo que precisa. Primeira coisa é isso. Como é que é essa sala de cinema? Sala de cinema pode ser uma sala de prostituição. Você tem muito cuidado com isso. Segundo, um negócio brabo. Esses seus amigos, ninguém usa droga não, né? Porque senão, como é que fica? Se essas duas coisas vocês já afastam, então a possibilidade de vocês terem muito amparo no serviço é enorme. Agora, outra coisa séria. As pessoas não devem, nesse trabalho, sair de lá brigando umas com as outras. Nessa idade, a tendência de briga é muito grande. E você falou voluntários, quer dizer, não tem mulher junto. Quando tem só homens, sai muita coisa atrapalhadinha. Uma delas é palavrões. Se vocês querem desenvolver o parapsiquismo, tem que olhar esses detalhes. Tudo ser quadradinho, redondinho, descer redondo, porque senão o negócio não funciona. Mas é muito possível. Uma outra coisa. Todas essas equipes que se formam para estudar processo de energia, tem que estudar muito, porque a maioria que eu já vi não aguentou muito tempo. Se examinar bem com calma. Então, examine bem que vocês vão longe. Já vi algumas que tiveram muito resultado. Agora, vocês são da INVEX, vocês sabem como é que é, então olha bem isso, como é que é. Agora, outra coisa, são 5 pessoas só, é muito pouco, então é fácil de superar também. Se tiver mais gente, já cria mais problema. O senhor poderia comentar sobre o filme que está sendo muito assistido e comentado, que se chama Atividade Paranormal? Ao que parece, seriam 2 documentários verídicos de uma família. Eu já ouvi falar no assunto, já vi até lá a propaganda na minha listagem lá do Sky e da NET, mas não cheguei a ver nenhum dos episódios. Eu não tenho autoridade para falar nada. Quando eu ver isso aí, eu quero ver os 2 de uma vez. Eu então vou falar. Vê se arranja isso para nós quando tiver atividade paranormal. Tudo que tem.
sobre o assunto. Eu já vi lá, sabe, na revista da NET, falando os negócios, onde é que tem, etc. Que eu podia ver na Sky. Mas o horário não é o meu. Quando entra nos meus horários com os amparadores, eu não vejo filme. Entende como é que é? Por exemplo, essas últimas temporadas de Vida do Dicionário, eu estou dormindo às 7h30 da noite. Agora acordo no máximo lá para meia-noite, trabalho lá até às 5, 6 horas da manhã. Agora de noite é aquilo que a turma me mostrou. Se acessa mais as centrais extrafísicas. É uma porção de vantagem nisso. É aquilo que eu falei aqui, muito sério. Sabe que eu nunca tinha ligado essas coisas todas que eu estou falando. Essa semana. Como ocorrem as conexões energéticas pensênicas através de vídeos e áudios já gravados? Como podemos analisar e perceber as energias de um local ou pessoa que estão em vídeo, ou seja, algo que está no passado? Não, a gente pode examinar sim, porque você faz a evocação da pessoa. Agora, ó, ao vivo, você pode mexer com a pessoa na hora. Eu já mexi com pessoa que estava dando entrevista na televisão. E o povo falava, não, faz isso. Eu julgava energia, a pessoa mudava lá. Isso é porque estava ao vivo. Ao vivo é uma coisa. Agora, assim, indiretamente, é diferente. E outra coisa, você pode influir até em jogos, uma opção de coisa. Depende do ambiente. Tudo isso eu já mostrei que é possível. O que fazer quando não se acredita nem mesmo nas próprias experiências internas e semi-projeciológicas? A pessoa já suicidou. Isso é suicídio intelectual, suicídio racional e suicídio lógico. Né? Veja, esse aqui ganhou das suas coisas lá, viu, chefe? Ganhou. Deixa eu ler. O que fazer quando se acredita nem mesmo nas próprias experiências internas e semi-projeciológicas? Eis o meu caso. Tenho dificuldade de crer na realidade objetiva dos meus insights, lampejos da consciência, intuições, inspirações, conteúdo inexprimível linguisticamente. Se de fato acreditasse fielmente nisso, nunca viria de ter caído em autocorrupção? Acho que a autocorrupção é derivada de uma mínima descrença quanto às realidades extrafísicas. E no meu caso, até mesmo constatada pessoalmente. Gostaria da opinião do senhor. Que opinião que você quer? Como é que vai a sua baratosfera? Você é um grande representante. Como é que você está se sentindo aí na baratosfera? Vai bem? Aonde você vive, no seu olo pensere? Companheiro, presta atenção. O melhor que você vai fazer, doravante, se você está querendo a opinião, eu vou te dar. Pega o laptop e coloca todas as suas sensações. Qualquer coisa, veja as listagens de sensações, etc., de verbetes da enciclopédia, ou se não, dos cursos aqui do CAE. Tem um monte disso. Agora, analisa isso daqui uns tempos, mas até lá você vai anotar durante 6 meses o que é que se passa com você. Aí depois você vai ver o confronto, o que é que está se repetindo, e ver como é que você sente. Uma pessoa que faz essa análise, ela acaba comprovando as suas experiências por si mesma. O negócio não pode ter preguiça. Agora, se você é autocorrupto, você sabe que o corrupto assim, desse tipo que você está falando, se você é assim, você mesmo se tapeia. Conforme a hora você fala uma coisa, conforme a hora você fala outra. Então, você não admite você. Quer dizer, então, se é isso, você é um vegetal. Cuidado. Esse é o pior tipo de vegetalismo que tem, que é o mental somático, é o racional. Quer dizer, irracional, o ilógico, a ilogicidade total. Tem que dar um jeito. Gente, bati na mesa. Eu tenho certeza que eu bati na mesa. Se eu bater com mais força, vai doer minha mão. Como é que é isso? Eu sei do fato. Por que eu não vou? Isso aqui não é crer, é vivenciar. Ele tem que pensar nisso. Crença é uma coisa, experienciar a situação é outra. Ao assistir um documentário acerca, olha aqui, vocês viram a minha veemência? Bater na mesa? Olha aqui, eu estou dando um exemplo lá para o nosso amigo. Você já pensaram? Não, meu amigo, não é assim, não pode. O que é? Que comunicação é essa minha? Nem o gato lá em casa é assim. O que é isso?
Ao assistir um documentário acerca de extraterrestres, surgiu a seguinte dúvida: eles existiriam em carne e osso, já que é isso que o cientista procura provas concretas, ou somente no plano menos denso e invisível? É lógico que tem planetas habitados e tem gente de carne e osso. Se não for de carbono, é de outras coisas, mas que tem. Agora, essa pergunta responderia se eles, os ETs, têm realmente tecnologia melhor que a nossa para construir naves avançadíssimas, ou somente volitariam, explicando também a falta de sinais de radiofrequência que procuram no documentário que assisti chamado Understanding Extraterrestrials. Ou mais improvável ainda, as duas coisas, ETs com soma e dessomado. Escuta, eu acho, em tese, isso tudo é lucubração, cada um tem a sua opinião, mas isso é um achismo que eu não posso provar. Então, a minha opinião, dentro do princípio da descrença, é que existem muitos mundos habitados, de modo que vamos ver com calma essas coisas. Agora, esse negócio da radiofrequência que não pega nada, isso é processo tecnológico nosso da Terra. O erro é nosso, não é deles. Vamos esperar. Quem viver, verá, né? O que é que vai ter pela frente? Agora, para você, viu, Felipe? Em Paradoxologia, página 40, o paradoxo maturidade extrafísica e inexperiência intrafísica. O verbetógrafo pode ampliar um pouco mais? A questão da maturidade, imaturidade intrafísica, é porque muitas vezes a consciência ela está num nível de lucidez ampliado no extrafísico, consegue ter experiências múltiplas dentro do curso extremissivo, e a hora que a pessoa ressoma é inevitável que o corpo, em determinado momento, acabe falando mais alto até que aquilo seja estabilizado. Então, a imaturidade, a gente vê que ela pode ser superada depois de alguns níveis evolutivos lá, evoluciólogo, serenões que conseguem dominar completamente o corpo físico. Pergunta ao verbetógrafo. Poderia dar exemplo e aprofundar na trinomiologia, página 39, o trinômio motivação, trabalho e lazer, e o trinômio causa, efeito e solução? O que é engraçado é que nós já explicamos isso aqui 500 vezes só. Mas o negócio cai não, vamos ver porque eles não viram antes. Bom, motivação, trabalho e lazer é o trinômio ideal para que a gente possa aplicar no intrafísico, onde as nossas atividades elas vão gerar uma motivação, elas vão produzir um trabalho, ou seja, vão ter um resultado específico e ao mesmo tempo aquilo não vai ser penoso para a consciência, vai ser algo prazeroso, por isso que tem a questão do lazer. E o trinômio causa, efeito, solução, é para a pessoa analisar aí dentro da sua vivência quais são as causas, os efeitos e o que é que a pessoa pode propor de soluções para as questões enfrentadas no cotidiano. Gente, eu recebi aqui uma comunicação do Alexandre Pereira, que tem um blog, um site, Consciência Lúcida. Agora, o que se passa? Eu vou ler para ele, ou sobre ele, eu vou ler aqui os dados dele, para vocês terem uma ideia o que é que esse nosso amigo está fazendo. Conta a Epicom, total de vídeos 637, total de exibições 976.558. Conta a Epicom 2, total de vídeos 59, total de exibições 21.305. Conta a Projetor, total de vídeos 3, total de exibições 3.092 exibições. Total de vídeos conscienciológicos, 700. Total de exibições, 1.154 visualizações. Também possui a conta A Desperto, que se trata de vídeos familiares. O site Consciência Lúcida completou 6 meses de criação, tendo como estatística inicial. Total de vídeos conscienciológicos, 1.682. Total de países acessados, 54. E tem uma lista aqui de todos os países. Total de acesso desde o início do site, 29.036 pessoas. Total de página visualizada no site, 91.619.
Melhor mês até o presente momento, maio de 2011. Tendo. Mas vem cá, nós não estamos no mês de maio? Ainda não acabou, está só começando, como é que é isso? Eu não entendi essa aqui não. Total de acesso no mês, 6.808 visitas. Visitante de primeira vez, 3.060. Média de acesso diário, 227 pessoas. Dia com mais visitas, 304 usuários. Fico feliz em saber que acontecerá uma nova tempestade publicitária, pois da primeira vez o número de visualizações praticamente dobrou naquela época. Também me alegrou saber, através de uma amiga, que uma pessoa de Angola nos descobriu pelo site, vindo posteriormente até o CAEC, fazer o curso 40 manobras energéticas. Realmente isso aconteceu. Espero que no futuro esse número de 1 milhão de visualizações, que hoje parece tão expressivo, se torne significante perante tudo que ainda realizaremos nos próximos anos. Vole est posse. Energia, atenciosamente, Alexandre Pereira, Consciência Luz, e tem a listagem aqui de 54 países. Impressionante, né, o que ele está fazendo, né? Sério, né? Agora, gente, tem uma outra comunicação aqui, que é do doutor Eduardo, o nosso médico, que fez uma itinerância a Belo Horizonte para mostrar a enciclopédia da Conscienciologia para todos. Então, o negócio brabo. Ele me falou que é o seguinte, que ele começou a falar a conversa dele lá, dizendo, só não escrever dentro da enciclopédia quem é analfa. Quem é ignorante, quem é analfabeto total. Entende? Esse é o único impedimento que tem. Agora, ele teve no dia 29 uma reunião com 18 voluntários, e no dia 30 uma palestra para 21 pessoas. O total de consciência atendida foi 39. Agora, eles propuseram temas para fazer os verbetes. Já apareceram com o caso. Possivelmente eles vão mandar aí para você. Aqui também tem algumas listagens aqui que eles deram. Mas agora, a conclusão. Após a itinerância, definiu-se o megafoco da enciclopédia para esse autor. Teática da inteligência evolutiva a partir da erudição para a psique cosmoética. Isso é ele que tirou a conclusão. Muito bom o trabalho do Eduardo. Vamos em frente. Agora, gente, eu quero dizer para vocês que o orquidário já está pronto. Também, junto com o orquidário, já foram plantadas 1.500 mudas. Eu espero que vocês visitem o orquidário. Tá certo? Não paga nada. Eu quero dizer para vocês, viu? O Lost precisa saber disso. Já foi o orquidário? Ah, foi? Eu também estou precisando de ir lá, mas eu estava esperando acabar. Como agora acabou, qualquer hora eu vou lá para ver as orquídeas. As orquídeas são primas nossas. Lembrem-se disso. Todos vocês, inclusive você, viu? Já foi orquídea. Tá certo? Por incrível que pareça. De modo que é bom vocês saberem disso. Eu falei com o Felipe, que é primatologista, que ele tem que ir lá para ver as orquídeas, porque todos os macacos que ele estuda já foram orquídeas. Então, isso é seríssimo. Agora, gente, orquídea é uma coisa diferente. É como se fosse um extraterrestre no meio da botânica. A orquídea é isso, não é isso? Em parte é isso. De modo que eu espero que vocês visitem, que o nosso amigo ali está muito satisfeito com o trabalho que já foi feito até agora no orquidário. Você sabe que ele é entusiasta do processo. De modo que orquidólogo, orquidologista, né? Orquidófilo e outras coisas mais. Tudo aí. Nós esperamos que vocês entrem lá. Quem é que vai escrever o verbete sobre orquídea? Ainda não vi ninguém falar nisso. É o caso de pensar. Pode falar. Uma pergunta para o Felipe. Felipe, na página de 38, patologia, na quinta linha, a lupa íntima sobre as automimneses. E a seguir, a ressaca moral do erro incidente. Você podia comentar esses dois?
Bom, a questão da lupa íntima sobre as automimeses é quando o intermissivista ele consegue fazer uma reflexão de que as ações dele no cotidiano são, na verdade, por mais facilidade que ele esteja tendo e muitas vezes bem-estar que ele esteja sentindo, muitas vezes são algo que ele já teve realizado no passado e é uma automimese, muitas vezes aí não positiva. Então, é claro que podem existir as automimeses, que são continuações de questões que ele já realizou no passado. Mas o ideal, quis chamar a atenção aqui, né, porque a hora que a gente faz uma análise sobre as nossas automimeses, a gente consegue se conhecer melhor. Entender qual é o nosso meio mais aprazível de execução das tarefas que a gente tem que realizar. Né? E a questão da ressaca moral do erro reincidente é aquela questão. O intermissivista já analisou o que ele errou, já sabe que não poderia estar errando mais, mas tem aí uma reincidência, uma recaída no erro. E essa recaída no erro vai gerar, então, quando a lucidez voltar, uma ressaca moral. Vai ficar pensando que já teria condições de não cair naquele erro novamente. Entendi, obrigada. Felipe, aqui, ó. Oi, vamos lá. Na patologia, na linha 2, as visitas ao intrafísico na pré-ressoma. Isso. Podia falar um pouquinho? As visitas no intrafísico na pré-ressoma, quando o intermissivista ele começa a fazer a prospecção do ambiente que ele vai ressomar. Então ele está no curso intermissivo e ele faz algumas excursões acompanhadas para visitar a família, visita muitas vezes a casa que ele vai ressomar, o ambiente que ele vai encontrar quando tiver ressomado, a cidade. Então isso vai gerar uma segurança maior para o intermissivista na hora da ressoma. É como se ele já fizesse uma preparação do ambiente que ele está chegando para não chegar como um estrangeiro total. Aí nesse momento ele já passou pelo evoluciólogo, então, já está decidido, já acertou todas as... Eu acho que não necessariamente. Claro que alguma orientação de ressoma ele tem que ter, porque essas visitas vão ser assim, já indicativas do ambiente que ele vai ressomar. Mas eu não ligaria diretamente uma questão a outra, porque a gente tem que lembrar que tem às vezes as tendências pessoais, né? Às vezes é aquela tendência pessoal que tem que seguir e aquilo já está dentro da preparação do curso intermissivo, já está demonstrado ali. Outra coisa também. Ali na sexta linha, a necessidade de aplicar o curso intermissivo na dimensão intrafísica. Aplicar como? Aplicar. Por exemplo, a gente, no momento que nós estamos estudando no curso intermissivo, nós preparamos determinadas questões que nós vamos trabalhar, que nós vamos executar na dimensão intrafísica. Então, aplicar o curso intermissivo na dimensão intrafísica é a gente rememorar, mesmo que não 100% consciente, mas rememorar questões de obrigações que foram tratadas no curso intermissivo para poder executar no intrafísico. Então, aplicar aqui é de aplicação. Então, eu vou pegar as ideias do curso intermissivo e vou colocar elas em prática no intrafísico. E sobre a matéria que tem ali na outra página, 39, também na patologia, na segunda linha, a auto-organização na condição de matéria básica. Isso. Eu observo, Sara, que a questão da auto-organização ela é fundamental para o intermissivista conseguir ter uma execução satisfatória da sua programação existencial. Então, uma incoerência, quando a gente observa uma pessoa que ela se diz ter um curso intermissivo muito avançado, mas ela não consegue uma organização básica na vida intrafísica. Sabe? Para mim, isso aí chega a ser até um paradoxo. Então, eu me pergunto, né, como uma consciência fez um curso intermissivo, passou um período só estudando e trabalhando aquelas questões que ela vem executar na dimensão intrafísica e não consegue conviver dentro do nível de organização básico. Então eu tenho, pelas minhas experiências, que a questão da auto-organização, tanto da pessoa em si, intrafísica, somática, como do ambiente que ela convive, é uma matéria básica do curso intermissivo. É isso aí. Eu quero dizer também para vocês e para os teletertulianos que hoje eu fui ao holociclo depois de 2 meses e meio que eu não ia.
devido à rearrumação. Está o máximo lá. Hoje eu já atingi gente. Doravante, às quartas-feiras, às 8 da manhã, eu vou atender meus amigos lá. Toda quarta-feira, 8 horas da manhã. Eu sou uma pessoa de horário, pontual. Só aviso isso para todo mundo. Tá certo? Alô? Alô? Aqui na página 38, pseudonimologia. Desenvolve um pouquinho esse pseudo aqui. Sim, é a questão, né? Para os intermissivistas Isso. ressomados, o nome intrafísico pode ser mero pseudônimo, adotado pela imposição das circunstâncias, quando a identidade extra é estampada nas incursões extrafísicas temporárias, através das projeções lúcidas. O caso é o seguinte: o intermissivista, quando ele ressoma, sempre ele vai adotar um nome intrafísico. Então é o nome intrafísico que ele vai utilizar nessa vida. Mas no momento que há uma excursão extrafísica, uma projeção lúcida, o nome verdadeiro, real, de muitas vidas que ele vem utilizando no extrafísico, pode ficar estampado pelos contatos que o intermissivista está tendo. Então vamos supor, no caso, o intermissivista tem um contato lá através de uma projeção lúcida com o curso intermissivo, aquela comunidade extrafísica do curso intermissivo. Fica como uma incoerência. Ele chega numa comunidade extrafísica que ele conviveu muito tempo, vão chamar ele pelo nome intrafísico dele? Não. Muitas vezes vão se referir ao intermissivista pelo nome extrafísico que estava sendo utilizado naquela comunidade quando ele estava convivendo. Então é isso que eu falo aqui, que é a questão mesmo da identidade extra, que ela fica estampada quando, nas projeções, o intermissivista volta para o meio que ele estava vivendo antes de ressomar. Não sei se ficou claro. Felipe, Oi. aqui no A, atrás. Tá, vamos lá. Na página 38, na fatologia, na sétima linha, a conjugação das ideias avançadas do curso intermissivo com a realidade intrafísica. Você poderia contar a tua experiência disso aí? Esse é um item que eu vejo que cabe bastante reflexão. Por quê? Porque nós temos que, de certa maneira, conseguir adequar ideias que são avançadas à realidade intrafísica que nós estamos vivendo. Porque senão a gente corre o risco de acabar vivendo no mundo de fantasias. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que no momento que nós estamos ressomados, executando aquilo que foi programado no curso intermissivo, nós temos que ter o foco na aplicabilidade dessas ideias. Nós temos que ter o foco naquilo que é execuível, e não só no que foi imaginado de mais avançado possível. Então, por isso que eu coloco, né? Que a gente tem que conjugar a realidade intrafísica, o contexto grupo kármico, o contexto material, o contexto físico que nós estamos vivendo, com as ideias avançadas do curso intermissivo. Para que a gente não corra o risco de pensar só no avançado e esquecer do prático, do factível aqui nessa dimensão. Então, tudo isso tem a ver com, na página 39, na segunda linha, a auto-organização na condição da matéria básica, Exatamente. não? Exatamente. Porque a auto-organização vai dar para a gente aí a capacidade de executar aquilo que é factível no intrafísico. Obrigada. Oi. Oi. Eu gostaria que você falasse na página 38, fatologia, última linha, quando fala retrocognições do curso intermissivo como sendo pontos de fixação das ideias evolutivas. E ainda em cima, gostaria se você pudesse colocar algumas de suas vivências dessas retrocognições que você trouxe do curso intermissivo. Se você as tem, poderia dividir conosco. Olha, Rosa, a questão aqui das retrocognições do curso intermissivo, eu tenho muito mais elas do ponto de vista de ideias que podem ser aplicadas na dimensão intrafísica, entende? Eu vejo que, claro, no momento que a gente conseguir uma rememoração
exata de quem eram os professores, de qual eram as salas de aula, de quais eram os ambientes que a gente estava no curso intermissivo, isso vai ser muito bom, que vai ampliar. Mas, basicamente, as retrocognições do curso intermissivo, eu tenho elas como aquilo que o intermissivista sente, que ele está, muitas vezes, se descolando da média patológica da dimensão intrafísica, e ele sente que é factível para que ele possa executar, ou seja, com uma responsabilidade íntima. Então eu vejo o curso intermissivo como aulas, como ambientes preparados, onde cada pessoa, cada intermissivista vai ser orientado de acordo com as capacidades pessoais para executar determinadas tarefas na dimensão intrafísica. Entende? Então essas retrocognições, por exemplo, é aquela ideia que você tem, que se diferencia do grupo que você está, que muitas vezes você é incompreendida, mas que você sabe intimamente que é uma ideia mais avançada, que é uma ideia que você traz com você de outras vidas. São retrocognições de sentimentos, por exemplo, sentimentos e sensações, que muitas vezes, em determinadas reflexões, a pessoa pode ter. Então, por exemplo, ela pega um material que ela sente uma energia, ela vai ter uma retrocognição, aquilo vai gerar uma ideia para ela, de um sentimento que ela já vivenciou no passado, ou muitas vezes de um sentimento vivenciado no próprio curso intermissivo. Então, por isso que eu coloco as retrocognições do curso intermissivo sendo o ponto de fixação das ideias evolutivas. Porque, na verdade, essas retrocognições, elas vão dar o norte das ideias evolutivas, e propriamente dos ideais evolutivos, que a pessoa deve realizar ali nessa dimensão intrafísica. É como se fosse a estratificação do planejamento que você deverá executar no intrafísico, né? Das ideias. Exatamente, né? Exatamente. E aquilo muitas vezes vem vindo em doses, né? Para o intermissivista. Então o intermissivista ressoma, ele tem um ambiente que ele tem que trabalhar, e à medida que a maturidade vai surgindo, essas ideias também podem ir surgindo. Claro que isso vai depender muito do esforço pessoal, do nível de reflexões, do estudo que a pessoa vai ter. Comigo também se passa assim, flashes, né, lembranças, ideias, mas eu gostaria de encontrar algum intermissivista que trouxesse em bloco, né? Seria muito bom passar isso pra gente, né? Muito bom. A gente tem ideias, às vezes, que lá como era o curso, os professores, né, e tal, mas traz de volta muito embaçado, né? Muito ainda, a não ser as ideias mesmo, que ficam fixadas mesmo. Veja, eu vejo quando a gente está no intrafísico, é muito fácil a gente acabar floreando, acabar imaginando algumas questões dessas. Então, por isso que quando a gente se pega na ideia, em algo que é mais concreto do ponto de vista de sensações e sentimentos, e de mental soma mesmo, é mais fácil da gente seguir um caminho. Porque se a gente for ficar imaginando, como será que era a minha sala do curso intermissivo, qual que era a cara do meu professor, né? A tendência nossa é a gente colocar as ideias que a gente tem do intrafísico hoje no extrafísico, e muitas vezes é completamente diferente. Felipe, tá bom. Obrigada, viu? Aqui de novo. Quem mandou fazer um tema muito bom, né? Tu podia falar um pouquinho assim, de quem não fez o curso intermissivo, suponhamos, qual é o currículo desse pré-candidato ou candidato ao curso? Aí vai depender, né? Você quer saber o que a pessoa precisa para fazer o curso intermissivo? Para entrar? Ou se ele vai fazer, o que ele vai apresentar para É uma questão um pouco ampla, né? Mas eu vejo assim, a pessoa que, se ela sente que ela não tem o curso intermissivo, sabe? Eu acho que hoje, dentro da Cognópolis, principalmente, a gente tem muito recurso de inputs extrafísicos e também intrafísicos pelo ambiente, que vão dar uma noção para a pessoa das questões que ela precisa realizar e das questões que ela precisa trabalhar com ela mesma. Entende? Então, são as ideias que surgem no convívio com as pessoas, são as ideias que surgem no momento das reflexões. Então, a pessoa, se ela não considera que ela teve um curso intermissivo, ela pode pegar esse ambiente que já está preparado hoje aqui e começar a ter ideias das execuções necessárias para que ela seja aceita no próximo curso intermissivo. Mas não me preocuparia muito com isso, sabe? Por quê? Porque o ideal é a gente observar aquilo que deve ser feito hoje e executar, independentemente do passado.
E a gente tem que fazer igual aquela história que vi contar sobre o Loche, uma coisa muito séria. Você está entendendo? Posso contar, Loche? Veja. Dizem que chegou o camarada e falou: Loche, todo mundo está me falando que você é um evoluciólogo. O que você acha? Aí o Loche falou assim: olha, eu, para ser sincero, vou te ser generoso com você, fazer uma caridade, vou te mostrar a realidade. Eu não sou evoluciólogo, eu sou serenão. De modo que a gente tem que ver também essas hipóteses que as pessoas arranjam, né? Não, me contaram uma história mais ou menos dessa. Está tirando o anonimato serenão dele, está entendendo? Um caso sério. Felipe. Felipe, aqui na página 41. É assim, não tem jeito desse jeito. É verdade. Fala aí. Felipe, na página 41. Caracterologia. Você coloca no item 2 que a consciência, a que não é capaz de realizar as ideias do curso intermissivo é devido a questões intraconscienciais. Isso. Você acha que seria só isso? Só intraconscienciais? Eu vejo duas questões básicas aí. Primeiramente, é a questão intraconsciencial. Porque se a gente imaginar que, do ponto de vista extrafísico, tudo é visto com olhos mais avançados, ou seja, a gente pode fazer uma prospecção maior de como é a realidade intrafísica, a preparação que foi feita no extrafísico, ela demonstra a execuibilidade dessas ideias que foram propostas. Então, por isso que eu chamo a atenção aqui, que quando a Consim, mesmo preparada exaustivamente na pré-ressoma, ela não consegue realizar essa preparação, ou seja, não consegue executar aquilo que ela se preparou, aquilo que ela se propôs, isso é por uma questão intraconsciencial. Mas aí, Marlene, a gente pode também considerar as injunções intrafísicas, questões grupo-kármicas, que vão gerar uma dificuldade para a pessoa. Mas, a rigor, eu não vejo que isso seja, assim, o impeditivo que possa fazer com que a pessoa não tenha a concretização das suas propostas. Basicamente, é uma questão intrafísica, intraconsciencial. Mesmo os acidentes de percurso, você acha que seria devido a essas questões? Veja, né, eu sempre tomo por base que tudo que acontece com a gente é responsabilidade nossa, exclusivamente nossa. De acordo com que a gente tem que observar também as injunções, a gente não pode descartar as injunções. Mas tudo que acontece comigo, a responsabilidade é minha. Eu não posso jogar a responsabilidade, por exemplo, do acidente de percurso para outra consciência, ou para determinado fator que está fora de mim. Então, por isso que eu falo que intraconsciencialmente nós somos responsáveis por tudo que acontece com a gente. Tá, okay. Mas tem os atenuantes e os agravantes, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, pode ocorrer. Tá bom, obrigada. Felipe, aqui no A em cima, Júlio, sei que você não pode olhar, né? Tô aqui, ali em Principiologia, na 39, o último princípio é o da inexistência de privilégios evolutivos, como um dos efeitos, e a questão principiológica. Depois, em Politicologia, você colocou no final lá a democracia pura. Se você pudesse falar um pouquinho disso, qual é a relação desse princípio, esses efeitos intermissivistas e a nossa questão dessa democracia direta pura? Como é que você vê essa questão? Primeiro, por que eu coloquei aqui o princípio da inexistência de privilégios evolutivos? Porque, até onde a gente consegue enxergar, na evolução não existem privilégios, ou seja, a pessoa não ganha algo, ela sempre conquista. Então é uma conquista que gera ali. Eu até não sei, Júlio, pensando agora, se o privilégio foi a melhor palavra que foi posta. Poderia até haver uma outra palavra melhor aqui. Porque tudo que vem de positivo para a consciência é algo que ela mesma está conquistando. Então, por isso que é a inexistência de privilégios. Não existem os escolhidos. Tudo que ocorre no ponto de vista evolutivo é algo que é construído. É mérito, exatamente. É o mérito pessoal. Acho que é adequado. A outra palavra popular é graça. Graça. Recebeu uma graça. Besteira. Exatamente. Besteira. Dom. Em inglês é gift. Exato.
Então, e aí a questão da democracia pura, a injunção que a gente pode fazer aí se não existem privilégios, se tudo é uma conquista, mas aí a gente tem que jogar para o ponto de vista da massa, né, do grupo. A gente pode ver que a melhor maneira de funcionar intrafisicamente é quando a gente dá a oportunidade das pessoas agirem. Porque ela vai ter a condição de conquistar os próprios benefícios. E se a gente coloca a responsabilidade na mão de um governante, a gente está colocando, na verdade, está tirando a responsabilidade da pessoa e colocando essa responsabilidade num terceiro. Então essa é a relação que eu vejo. Você permite que a pessoa decida e o que acontece com ela vai ser fruto das próprias ações. E não haverá mais culpa no outro. O mérito nasce do trabalho e da tarefa. Por exemplo, o Roberto e a Cris têm o privilégio de bater esse gongo. Já me deu uma vontade danada de ir lá bater o gongo. Eu não fui porque eu não tenho esse mérito. Já te deu vontade? Você ainda não bateu, não, né? Mas você sabe, uma hora, se vocês ouvirem o gongo fora de hora, sou eu que estive aí. Não, eu quero uma hora verificar se a reverberação dele aqui, como é que é. Entende? Então, em que tom, ou que modo, ou a força que você vai bater para ele dar a reverberação. Que varia muito. Por esse tamanho aí já tem uma porção de... Agora, eu acho que não é só eu e você, não. Aposto que tem mais gente que devia bater aqui, ó. Não, Oswaldo, tem que fazer igual a Bolsa de Valores lá de Nova York. A Bolsa de Valores, quando vai abrir a sessão que chama o convidado, vamos fazer isso. Aí tem o convidado do dia que dá a gongada. De vez em quando é bom chamar aí alguns aí que tem mérito. Dá oportunidade. Mérito, né? Sem privilégio. Hoje, por exemplo, eles deviam ter chamado o Ari para bater, que ele terminou lá a orquidade. Ele tem o direito de bater o gongo. Professor, nós podemos fazer isso. Não acredite em nada, experimente, eu já bati. Ele é atrativo, ele é atrativo. Pode falar. Felipe, aqui no ar, Tânia, página 40. A sua exemplologia. Sim. Você podia falar um pouco sobre ela, principalmente o efeito intermissivo aparente recente, sobre essa questão da paradiplomacia? Os 4 itens, por favor, façam uma explanação, mas tá. Então eu vou o ler aparente recente, por favor. Tá, eu vou ler. Efeito intermissivo latente recente. Então, a conduta do jovem pusilânime, sem força para executar o planejamento do curso intermissivo, mas sentindo os efeitos das ideias sedimentadas nas aulas pré-ressomáticas. Então, latente recente, porque é algo que ainda não apareceu. Aquilo está latente, está dentro do jovem, está dentro do intermissivista, ele sente a força das ideias do curso intermissivo, e recente porque eu estou me referindo aqui ao jovem especificamente, né? Aí a gente passa aqui para o efeito intermissivo aparente e recente. Então, é o desempenho do jovem posicionado quanto à priorização do cumprimento da proexis, utilizando a paradiplomacia para o bom convívio com as concels. Por que isso, Tânia? Porque, veja, o jovem, quando a gente é jovem, né, a gente tem a tendência de agir por impulsos. Então, acaba existindo uma dualidade de sentimentos. Da mesma forma que o jovem tem um impulso somático, da emoção, da força, do instinto, ele também, em alguns momentos, vem a ideia do curso intermissivo para ele. E a paradiplomacia entra nesse meio porque é a melhor forma que eu vejo de dosificar essa ação. Então, não é que é para o jovem perder a energia que ele tem, nem nenhuma consciência, né? Mas aqui especificamente, não é para o jovem perder a garra, a vontade, toda aquela predisposição para executar tarefas assim que vão mudar o mundo, né? Como as militâncias políticas lá. Mas dosificar isso e ponderar sempre com as ideias do curso intermissivo. No momento que a gente vai colocar algumas ideias do curso intermissivo, as consréus que estão ali obnubiladas, elas vão se manifestar. Elas vão achar ruim, elas vão querer ir contra. Então a paradiplomacia chega aí para sempre colocar a questão da melhor maneira possível. Com as melhores palavras, respeitando o nível evolutivo das consciências que estão envolvidas naquele meio.
Aqui a gente pode considerar diversas questões aí do jovem, por exemplo, o meio escolar, então, por exemplo, com vários casos, aconteceu comigo particularmente, né? Então o jovem vai lá e eu descobri a conscienciologia. Aquilo lá, para mim, todos tinham que descobrir a conscienciologia. Se não descobrisse, eu tratava aquilo como uma heresia. Então faltou para a diplomacia, o salvacionismo, exatamente. Faltou para a diplomacia ali, no caso, para conseguir entender que muitas vezes quem estava ressomado era consréu, por mais afinidade que eu sentisse com aquela consciência. Mas era ainda uma consréu que não tinha condições de compreender algumas ideias dentro de um debate. E aí que eu vejo que a paradiplomacia é o que mais me ajudou. Por que você está chamando essa forma de aparente? Aparente porque é o que aparece. Entende? Então, o latente é aquilo que ainda está represado, está escondido. E aparente é porque apareceu. E recente porque está ainda recente no jovem. Então, mesmo sendo essa paradiplomacia. Mesmo sendo a de acordo com a sua ideia. Sim. Sim. Tá ok. Vamos para o próximo, então? Você vai continuar para o terceiro? Vamos lá. Efeito intermissivo, latente e maduro. Então aqui a gente já passa para uma condição da meia-idade, né? Eu conheço esse tempo. O desalento da consim de meia-idade com sensação de melim pela falta de aplicabilidade do curso intermissivo. Né? Eu acho que esse aí fica claro. Então é latente e maduro porque a consim já passou para a meia-idade. Aquele sentimento vem incomodando ela desde lá, muitas vezes, da juventude, e ela ainda não fez nada para resolver. E o efeito intermissivo aparente, ou seja, que já apareceu, maduro. A euforia da consim de meia-idade em pleno cumprimento da proex. Então é aquela consim motivada, que ela está sempre executando ideias que ela julga necessárias para a melhora do convívio, a melhora do meio que ela se manifesta. Tá ok, muito obrigada. Claro? Felipe, só antes de fazer a pergunta aqui, uma sugestão talvez aí na exemplologia, talvez tenha sido essa aí que suscitou um pouco a dúvida da Tânia. Em vez de aparente, porque aparente tem mais de uma acepção. E numa acepção é aquilo que não corresponde à realidade. Poderia ser manifesto. Um é o latente, outro é o manifesto. Esses dois termos também são utilizados muito na psicologia, quando fala que a pessoa vai lá para buscar, né, na clínica, vai com um problema manifesto, mas na verdade tem um latente, que é o real problema dela, e não aquele. E aí acho que aí ajudaria a ter, porque a sua acepção é nesse sentido daquilo que é visível, né? Realmente. E o aparente também tem essa acepção de algo que é falso. É aparente, mas não é. Perfeito. Tá? Então, de repente. Fica melhor, né? Tem Oswaldo aqui, não é? Só um minutinho, Oswaldo, só aproveitar aqui. Na paradoxologia, você poderia falar sobre o segundo paradoxo? O que você ressalta aí, a questão da relação com as tertúlias? O paradoxo, assiduidade no curso intermissivo, infrequência nas tertúlias. Eu vejo que as tertúlias são a oportunidade de encontro dos intermissivistas. É onde a gente tem a oportunidade de debater diretamente com o nosso ex-professor, né, que hoje é professor intrafísico e antigamente era professor extrafísico. Então a gente vê, a pessoa, ela considera que tem um curso intermissivo, mas não aparece nas tertúlias. Então para mim é um paradoxo, é uma incoerência do intermissivista. Entende? Aqui, claro, eu não estou querendo dizer que a pessoa ela tem que esquecer da vida para vir nas tertúlias, não é isso. Mas que é uma oportunidade que nós estamos tendo. Muitas vezes, dentro do tertuliário, suscitam ideias e matérias que são próprias do curso intermissivo. Mas por que você acha que isso acaba acontecendo? A gente tem duas situações, né? Obviamente que quem é de fora não está aqui direto e tal, é o teletertuliano. Mas você tem as pessoas aqui que poderiam ter, de repente, uma assiduidade maior e não estão. O que você acha que acaba acontecendo? Por que elas não aparecem? Eu vejo duas questões básicas, assim. Uma questão é o próprio rolo compressor da SOCIM. Muitas vezes a pessoa ela está tão atarefada, inebriada, que ela não consegue priorizar aparecer nas tertúlias. E uma outra questão é que as tertúlias, do ponto de vista grupal, elas acabam demonstrando, muitas vezes, pelas perguntas, pelos debates que suscitam, as ideias da pessoa. E tem pessoas que não querem se expor.
Então, isso, para o intermissivista, essas duas questões eu vejo que é uma falha. Porque se a gente fez curso intermissivo, a gente deve fazer força para jogar com essa questão intrafísica e priorização da programação existencial, né, que eu considero aqui um meio da gente estar executando a nossa programação existencial. E a outra questão é propriamente grupal. Então, aparecer na tertúlia vai expor a pessoa, vai fazer com que a pessoa tenha mais contato com os outros, vai exigir um posicionamento, muitas vezes, de determinadas matérias. Exatamente. Eu vejo essas duas questões. Assim. Felipe, continuando aí, fala um pouquinho mais também da prova, ausência da prova. O que você vê isso? O paradoxo, presença no curso intermissivo, ausência na prova geral de Conscienciologia. Então, mais uma vez, né, o intermissivista se prepara lá há longos anos, do ponto de vista extrafísico, para ressomar, e na prova geral de Conscienciologia, que acima de tudo, acima do conteúdo que a pessoa tem a oportunidade de demonstrar que sabe, é um encontro dos intermissivistas, que eu considero, pelo clima que é gerado, pelas energias que são emanadas lá do ambiente, pela presença dos amparadores, e a pessoa é um intermissivista e falta na prova, existe algum tipo de descompasso das ideias que foram trabalhadas no curso intermissivo com aquilo que está sendo executado no intrafísico. Não sei se fica claro, é isso aí? Aqui na página 38, em Megapensionologia, você coloca, né? Curso intermissivo gera responsabilidade. O que você observa, até pela sua experiência, que poderia ajudar aos intermissivistas a assumirem mais essa responsabilidade de intermissivistas? Que tipo de ideias, que tipo de atividades, que tipo de esclarecimento, que tipo de assistência pode ser feito para que essas responsabilidades sejam postas em prática? Olha, isso pode parecer até básico, mas eu acho que tudo, esse nível de autoconsciência com relação à responsabilidade começa com o estado vibracional. Então, por exemplo, quando o intermissivista ele tem a oportunidade, muitas vezes através de um trabalho energético, de uma dinâmica parapsíquica, de um curso, de sentir o estado vibracional, e ele sente que a responsabilidade do bem-estar está com ele, ele vai ficar mais próximo do curso intermissivo. Então, o estado vibracional, que vai gerar a limpidez dos pensamentos, que vai gerar ali o contato com o amparador, vai sobrepor essa questão da responsabilidade com relação aí a todas as mazelas que a gente vê na dimensão intrafísica. Né? Então, quando a Consim consegue instalar o EV, ela vai se descolar da média e vai conseguir raciocinar por si e ver que aquilo que a gente estava falando com o Júlio, a responsabilidade é pessoal. Porque muitas vezes existe aquela condição do peso da responsabilidade, né? O intermissivista, ele acessa as ideias, ele se dá conta da responsabilidade dele, e isso muitas vezes pode fazer com que ele caia numa condição ou de pusilanimidade, ou que, né, fique, enfim, com medo, gere situações como essa. Então, pela sua abordagem, você vê que o viés da energia é o que vai justamente dar essa sustentação para ele bancar Exatamente. As ideias. Exatamente, porque, por exemplo, né, tem casos, né, de amigos meus que eu já conheci, que conhecem a Conscienciologia, um caso específico, e ele tem uma racionalidade extrema, é muito inteligente, compreende tudo, mas como ele não dá valor para as energias, ele é engolido pelo meio. Então eu sei que ele é intermissivista. Eu reconheço ele das nossas excursões extrafísicas, mas aquilo freia ele. Por quê? Porque no momento que ele tem que bancar energeticamente o ambiente que ele ressomou, ele não consegue. Então é engolido pelo meio. Professor, confesso que fiquei surpreso com o ocorrido. Estava arrumando minha biblioteca na sala de estudos e havia separado papéis com nomes de temática para catalogação. Contudo, quando fui pegar o papel com durex para colocar na prateleira, ele se afastou da minha mão. Então tentei pegar novamente e novamente se afastou. Então na terceira vez consegui. O que pode ter ocorrido ao certo? Devo realizar algumas experimentações para ver se o fenômeno se repete? Ou observar para ver o que sucede nos próximos dias? É bom você observar e é bom fazer a experimentação, porque às vezes você é ectoplasta. Se for, tem a telecinesia. É efeito físico, isso aí pode ocorrer. Agora, é preciso saber
se havia alguma coisa que estava fazendo essa refratariedade do papel. Às vezes tinha alguma coisa, preciso ver o que se passa. Agora, professor Felipe, a minha dificuldade é com a disciplina e a motivação e valorização da disciplina sem cair na rigidez. Vejo essa deficiência no meu processo, mas percebo que é pouco a pouco que vou reverter isso. De que forma o curso intermissivo ajuda nisso? O que posso fazer para ter a motivação na disciplina? Olha, eu acho que, primeiro de tudo, elencar as prioridades. Se o nosso amigo conseguir elencar as prioridades... É o Cláudio Monteiro que está falando. falando. Cláudio Monteiro. Elencar as prioridades que devem ser executadas, que devem ser realizadas, a disciplina, você parte da disciplina, não da disciplina para chegar na prioridade, mas você parte da prioridade para chegar na disciplina. Então, de acordo com a prioridade que você tem, você elenca determinados afazeres que vão te levar aí para uma conduta mais disciplinada para poder executar aquele trabalho que você está se propondo, a prioridade que você está elencando. Eu vejo que é por aí. Quando eu começar a TENEPS, pode acontecer que assediadores meus passem a assediar a minha filha, porque existe equipex assediadora. Isso é muito importante para mim. Olha, a primeira coisa é a seguinte: se tem a sua vontade decisiva e decidida para fazer a TENEPS, você vai ter assistência de todo mundo que estiver onde você está funcionando com a TENEPS. Se a sua filha está aí, não tem problema nenhum. Agora, ó, se você já começar a medrar desde já, mostra que você está assediado e ela também. Isso aqui é o comum da história. Olha bem como é que você age com isso. Segue uma retificação sobre o site Consciência Lúcida. Escrevi por engano que o melhor mês até agora foi maio de 2011. Não, o mês correto é abril. Grande abraço a todos e ao professor Felipe Mansur. Alexandre Pereira. Para o verbetógrafo. Tive uma infância muito peculiar e rústica. Ressomei no interior e um holopensene muito baixo e negativo. Porém, vim sozinho para Goiânia e me deparei com a Conscienciologia aos 40 anos. Hoje tenho quase 42. Direcionei minhas pesquisas e estudo da Conscienciologia com dedicação. Faço TENEPS há 5 meses. Já estive no CAEC para fazer alguns cursos. Procuro colocar a cosmoética em tudo que faço. Porém, ninguém da minha família é afim à Conscienciologia. Quando ressomar em outra vida, voltarei a um grupo Karma com curso intermissivo? Lógico que vai, né? Meu amparador pode ter feito o curso intermissivo para me incentivar a estudar a Conscienciologia? É bem possível, né? Gostaria de ouvir... Você quer falar alguma coisa aí? Porque é com você aí, ó. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a questão do grupo Karma não ser afeito às ideias de Conscienciologia é o que a gente vê mais comum aí hoje. Inclusive o meu, se dá um consolo para o nosso amigo. O enumerador, você acha que ele fez curso intermissivo comigo? Eu acho que fez. Gostaria de ouvir algum relato, verbetógrafo Felipe, de que forma venceu o preconceito mesológico no ambiente em que ressomou? Compreensão. Eu acho que a palavra é compreensão. No momento que a gente compreende as consciências que ressomaram conosco, aí essas consciências começam a respeitar a gente. Ele está falando da etnia aí, você viu? Se for... nenhuma ideia ela é imposta, heteroimposta, ela é só autoimposta. Então... a mesologia, ela sempre vai lutar contra as ideias que forem mais avançadas, porque a média planetária ela é patológica. Então, no momento que você demonstra, através da compreensão, que você não está interessado em colocar ideias, mas simplesmente trabalhar com você e ajudar os outros, compreendendo o nível evolutivo das pessoas. Então, não é porque o outro não pensa como você que você vai desgostar da pessoa. É entender, é escutar uma bobagem e aplaudir muitas vezes, porque se você fala o contrário, aquilo vem contra todo um ambiente que está formado ali de bem-estar.
Então, para mim, o resumo disso aí que você quer é compreensão. Felipe. De novo. Página 41. Podia falar um pouquinho ali, banzo? O banzo, né? Então, considerando a intermissiologia, vale ressaltar, principalmente ao inversor jejuno, ser o efeito intermissivo propulsor da vontade decidida no alinhamento a proexis nessa dimensão, e incapaz de gerar banzo em relação à comunex de procedência, mesmo esta sendo avançada e em contraste direto com a dimensão intrafísica. Eu incapaz de gerar banzo aí na comunex. O que acontece, né? Muitas vezes, isso eu coloco como uma casuística até de debates que eu já tive com diversos intermissivistas, né? Então, a consciência intermissivista ressomada, ela passa a vivenciar algumas dificuldades intrafísicas, naturais de todo o processo. Então, ela começa a ter que conviver mais com o grupo karma, tem necessidade de gerar uma autonomia intrafísica maior. Isso tudo gera dificuldade para o intermissivista ressomado. E muitas vezes ele pode ter uma sensação de banzo, pensando o seguinte: quando eu estava no intermissivo era tudo tão bom, tão perfeito, eu quero voltar para o intermissivo, não quero mais ressomar aqui. Então, quando o intermissivista consegue conexão realmente com as ideias do curso intermissivo, isso não gera de maneira alguma banzo, ou seja, não gera nenhum tipo de desgosto para ele. Mas vai gerar, sim, motivação para que ele possa cumprir as obrigações no intrafísico e, em seguida, voltar para a comunex aí mais avançada, provavelmente, do que ele saiu. Entende? Pois não. Na enumerologia, página 39, o efeito intermissivo denotador. Que aspecto você está colocando aqui nesta enumerologia? Então, eu pus o efeito intermissivo denotador porque ele demonstra algo. O que eu quis dizer com isso, Pilar? Que o efeito intermissivo, ele demonstra, ele consegue colocar em panos claros aquelas condições do curso intermissivo. Então, ele demonstra, ele acaba mostrando intrafisicamente relação direta entre as ações intrafísicas do intermissivista com as ideias do curso intermissivo. Entende? Porque eu até anotei aqui a definição do Royce aí com a questão de denotador, né, que é o vínculo direto de significação. Então, o efeito intermissivo, ele mostra o vínculo direto de significação do intermissivista com o seu curso intermissivo. Tem algum exemplo, assim, mais explícito? Olha, mas desse significado, de alguma ideia, de alguma manifestação? Vamos pensar na manifestação assistencial do intermissivista, certo? Certo. Então, por exemplo, o intermissivista, vamos pegar lá o pessoal da Sinvexis, que eles fazem um curso específico e aquilo vai ajudar um grupo grande de consciências, de parceiros de curso intermissivo. Então, a ação que eles estão tomando no intrafísico está demonstrando, está colocando essa significação direta de que eles participaram do curso intermissivo, entende? Pela ação que está sendo tomada. Então, o que a gente pode tomar? A gente pode tomar o curso que foi realizado lá, que é o Magescom, com o curso intermissivo que ele realizou, e isso demonstra, o efeito do curso intermissivo demonstrado na dimensão intrafísica. Seria a evidência. Exatamente, a evidência. Pode tomar como isso. Está bem, muito obrigada. Oi. Acho que deu agora. Felipe, ali na página 39, voluntariologia, me parece que você quis colocar um crescendo, né? A predisposição ao voluntariado como efeito, o voluntariado predispondo à rememoração, depois a ação e a atração, né, para que se forme a equipe. Exato. É isso mesmo? Você pode falar mais sobre isso? É isso mesmo. A gente pode ver que existe como se fosse uma linha de atuação aí na voluntariologia, né? Certo. Então, a predisposição ao voluntariado. Vamos pensar no intermissivista, acabou de chegar lá numa aula de conscienciologia, uma palestra de conscienciologia, aquilo já incita nele uma vontade de ajudar. Então, ele já está se predispondo ao voluntariado. Certo. Depois,
o voluntariado, depois que há o engajamento nesse voluntariado, estão predispondo a rememoração do curso intermissivo. Pelos contatos, pelas ideias que estão sendo trabalhadas, pelas ações que estão sendo aí efetivadas dentro do voluntariado, né? Então, os cursos, as palestras, as assistências. Aqui a gente pode ver muita questão energética também, então a assistência própria energética, que está doando parte do seu dia também com energias para ajudar as consciências que estão no intrafísico. E daí o voluntariado sendo a execução do curso intermissivo. É claro que a gente não pode tomar aqui como se a pessoa não é do voluntariado, ela não tem curso intermissivo. Entende? Mas assim, hoje, dentro do nosso ambiente, dentro da Cognópolis, a gente vê que o próprio voluntariado é uma manifestação da execução do curso intermissivo. Porque nós estamos aqui engajados dentro de um propósito, que é o propósito de desenvolver a Conscienciologia. Então isso já é uma execução. E como é que você percebe a questão assim da dificuldade, às vezes, de se manter no voluntariado ou de chegar no voluntariado? Como é que fica a distância entre a rememoração e a evolução da própria pessoa em relação a ela colocar em prática todas as questões do curso intermissivo, tudo que ela se propôs? Como é que tu percebe isso? Eu vejo assim que sempre a pessoa que tem condições de se doar e não se doa, e não presta a assistência que ela tem condições, ela vai sair perdendo, inevitavelmente. Porque é algo que ela está deixando de trazer de benefício para ela mesma. E essa dificuldade, Isabel, eu acho que ela, queira ou não queira, ela é inerente a todo o processo. Entende? Então, vai dos que estão mais lúcidos conseguirem aí mecanismos de motivação dessas consciências. Pelo exemplarismo, por técnicas assistenciais, demonstrando na prática a importância e o benefício e o bem-estar que gera um trabalho voluntariado. Entende? Eu vejo que o voluntariado ele tem que ser a expressão do trinômio motivação, trabalho e lazer. Uhum. A gente não pode ter um voluntariado que seja penoso. O voluntariado, se o voluntariado está sendo penoso, eu vejo assim, tem alguma coisa errada com o voluntário, com a instituição, com aquilo que está sendo gerado. Entende? Felipe. Tá bom, obrigada. Eu vejo que é por aí. Aqui, a Vivian. Dentro do que a Isabel falou ali, eu queria que você falasse a respeito da questão das dinâmicas, porque assim, às vezes que eu senti, não que houve um afastamento do voluntariado, mas assim, uma certa dificuldade de chegar a manter um continuismo em uma determinada atividade, eu percebi uma associação direta, por exemplo, às vezes que a gente dá aquela, hoje eu não vou na dinâmica no domingo, porque tem alguma situação específica. Então, essas atividades de apoio que dão suporte ao voluntário, né, na sua execução, para ajudar nesse voluntariado, eu acho que é de extrema importância. Quando a pessoa pensa assim, eu já vejo, já pode ser, é muito provável que tenha boi na linha. Se a pessoa pode e bate aquele desânimo, sabe, aquela coisa meio sem propósito, não vou, porque... Não, tipo assim, está chovendo demais, está chovendo, né? ou está muito calor, ou o sol está muito forte, né? Alguma coisa assim que não tem muita lógica, mostra ali que já houve um nível de assedialidade da consciência, entende? E as dinâmicas eu vejo como fundamentais, porque ela vai ajudar a pessoa a se desassediar, vai trabalhar o parapsiquismo assistencial, vai fazer com que a pessoa entenda mais bioenergias, para conseguir lidar no dia a dia com essa assistência que é necessária, porque além de a gente ter uma assistência, por exemplo, da TENEPS, dos cursos, da dinâmica, existe uma assistência que a gente precisa prestar que é do dia a dia. Uhum. Não há como evitar, por exemplo, só pelo fato que a pessoa prestou uma assistência no dia anterior, que ela vá no banco e não assimile ali uma consegue que está precisando de assistência. Uhum. Então eu vejo que a dinâmica, e por ser semanal, regular, ela tem a função de sustentabilidade da própria consciência na condição aí tanto de voluntariado como na condição de executor da própria PROEX, da própria programação existencial. Beleza, concordo com você. Obrigada. Felipe, na letra A, aqui em cima, são duas perguntas. Uma é na parapatologia, o último item. A fórmula holopensênica do curso intermissivo sendo ponto de recarga bioenergética. Isso aqui eu vejo da seguinte maneira, Will. Quando o intermissivista ele acaba gerando assim, tendo algum tipo de dificuldade, o fato dele conseguir evocar
e se conectar com a forma holopensênica do curso intermissivo, vai fazer com que ele recarregue as suas baterias, as suas bioenergias. Porque aquilo vai dar uma motivação. É como se rememorasse, se ele reavivasse as ideias do curso intermissivo e conseguisse, com aquilo, gerar mais motivação e mais energia para ele conseguir a programação, executar a programação existencial. No congresso dos intermissivistas, o tema que você vai trabalhar tem relação com esse verbete ou é outro assunto? Tem relação direta. O tema que eu vou trabalhar no congresso é ideias inatas, né? Então tem bastante coisa que a gente vai fazer uma correlação aqui com o verbete. Ok, obrigado. O verbetógrafo disse que existem agravantes e atenuantes nos acidentes de percurso. Poderia falar mais e com exemplos? Você disse que tudo é conquistado, não temos privilégio. Quando ressomamos em família muito rica, tendo acesso a tudo que o dinheiro e a fama pode proporcionar, e ainda por cima, somos bonitos fisicamente e super inteligentes. Pergunta, consegui tudo isso por mérito em vidas passadas? Caso inversa esse acima, é pelo mesmo motivo, mérito? Poderia esclarecer esses pontos? Quem disse que ressomar em família rica é mérito? Isso aí que eu queria perguntar para o nosso amigo, né? Porque muitas vezes é mais difícil, inclusive nos primeiros livros espíritas que eu li, professor, existia lá a expiação da beleza. Da beleza, da riqueza, exatamente. Entende? Então, realmente, eu acho que existem agravantes, na questão que você estava colocando do acidente de percurso, existem agravantes e atenuantes. Todo fato agora, ele é complexo. Vocês que são galãs do cinema, deve estar passando uma testa nada, peraí. Agora outro. O verbetógrafo discorre sobre as ideias inatas presentes no jovem intermissivista. No entanto, ao mesmo tempo afirma que a organização é pré-requisito para o curso intermissivo. Penso que há aí uma contradição devido às variáveis diversas da vida interfísica, sem contar que cada consciência é um universo único. Não poderia um intermissivista ser desorganizado, mas ao mesmo tempo possuir as outras qualidades em questão no que se relaciona às neo-ideias? Penso que se deve ponderar para não criar, sem querer, estereótipos generalistas. Não seria esse o caso? Eu acho que não. Pelo seguinte, o fato da pessoa ser desorganizada não quer dizer que ela não tenha ideias avançadíssimas. Ela pode ter ideias avançadíssimas e ser desorganizada. O problema é que... Nós temos muita gente aqui assim. Exatamente. O problema é que a aplicabilidade dessas ideias vai ficar comprometida, sem dúvida nenhuma. Então, exatamente. Senão a pessoa vive numa eterna promessa, ela tem grandes ideias, vai realizar fantásticos aí, questões assistenciais, mas não consegue manter a louça limpa em casa, a cama arrumada, o chão limpo, a vida funcionando, né? Então eu acho que realmente é básico. A organização ela é básica. Comenta a questão da culturologia, lá na página 41. Eu achei essa ideia muito boa, eu queria que você falasse mais sobre ela. Então, a cultura do barzinho, onde jovens se reúnem para exercer a convivialidade através do umbilical chakra, inevitavelmente será substituída em futuro próximo pela cultura do debate intermissivo, no qual a convivialidade será exercida através do mental soma, ampliando os efeitos intermissivos e eliminando problemas enfrentados pela juventude nos dias atuais. O que eu observei até como base para escrever essa questão, Adriano? Hoje o jovem, ele tem o barzinho como uma válvula de escape. Então ele vai para o barzinho, toma um chopp para relaxar, para esquecer dos problemas. E à medida com que o curso intermissivo for ficando mais evidente, isso for propagado pela nossa sociedade, isso não vai mais ter lógica. Porque, na verdade, o jovem busca um ambiente que é de promiscuidade energética, é um ambiente que não vai gerar para ele ali fruto nenhum, para acalmar os ânimos, para acalmar a ansiedade. E à medida que a pessoa for ganhando mais lucidez e trabalhando as energias com o estado vibracional que a gente comentou atrás, ela vai ver que ela consegue, de uma maneira muito melhor, gerar um bem-estar
pelo debate de ideias e pelo trabalho com as energias, e não sentando num barzinho para tomar chopp. Há algum tempo o nome era Cultura do Botequim. Só para clarear. Oi. Você falou do banzo, só para me situar, isso parece mais a síndrome do estrangeiro, né? Quando a pessoa tem toda aquela know-how, mas não sabe onde aplicar aquilo. Então eu vejo assim, encontro também alguns intermissivistas na SOCIM que não conseguem entrar para o grupo. Eles têm certas dificuldades, bloqueios. Como é que a gente pode fazer para facilitar essa chegada dos intermissivistas perdidos por aí? Eu acho, Patrícia, nesse caso é a gente buscar alguma maneira de gerar um rapport com a pessoa. Entende? Então, muitas vezes entender quais são os gostos da pessoa, entender quais são aí os anseios que aquela pessoa tem e dar algum jeito, dentro da convivialidade, de criar uma proximidade. Porque essa proximidade, eu vejo que vai gerar uma condição de afinidade e essa afinidade vai gerar uma segurança no trato, no relacionamento. E é nisso que a pessoa consegue ser inserida no grupo. Porque se não houver essa confiança mútua, por mais avançado que seja o curso intermissivo, a pessoa não vai se sentir bem no grupo que ela está exercendo. Porque assim, a impressão que eu tenho é que às vezes tem algum receio de alguma, sei lá, algum trauma, né? Várias vezes a pessoa tem, ela se sente apreensiva de estar no meio. Ela fala assim, eu não consigo entrar na tertúlia. E a gente percebe que ela tem intermissivo, ela não consegue ficar aqui. O ambiente para ela é como se fosse assim, agressivo, ela não consegue ver teática nas pessoas. Então assim, algumas pessoas, né? Mas é difícil porque tu quer trazer, quer ajudar e ela não vem. Bem interessante. O problema também é limitar o ambiente. Olha lá o Marconi, limitou o ambiente dele lá, levantou aquela. Você tem que ver, né, as fronteiras que a pessoa estabelece. Olha lá. Ele levantou o dedão aqui, não entra nada, só fica do meu lado. É certo? Se devia o holopensene também. Se a pessoa não está se sentindo bem dentro do holopensene, aí tem assédio na parada, né? Tem autoassédio, auto-hétero, tudo, né? Então, veja, dentro do trato, dentro do trato, qual é o ideal? O ideal é você desassediar a pessoa para poder aliviar aquela carga do assédio e ela conseguir se sentir bem dentro do ambiente que é saudável. Felipe, na página 39, em Principiologia, na segunda linha, é o princípio da autocoerência. Quais as ideias que embasam esse princípio? Olha, o princípio da autocoerência ele é até colocado em alguns outros verbetes, mas é a pessoa ser coerente com as ideias e ser coerente nas suas ações. Então, é o princípio aí da verbação, né? Ela tem o verbo e tem a ação. Ela é coerente com as ideias que ela propaga. Então, ela realiza exatamente de acordo com aquilo que ela verbaliza. É teática. É teática, exatamente. É teática. Enquanto isso, vamos lá. Para a fatologia, página 39, na segunda linha, se colocou assim, ó, o aumento do contato evoluciólogo intermissivista a partir da dimensão extrafísica. Você podia clarear isso para a gente? Eu não sei se você já falou nisso. Não falei. Não, eu vejo que quanto mais conectados nós estivermos com o nosso curso intermissivo, e quanto mais na linha da nossa programação existencial nós estivermos, mais fácil ou mais próximo nós vamos estar de ter o contato com o nosso evoluciólogo. Por que eu coloquei a partir da dimensão extrafísica, Rosa? Porque a partir da dimensão extrafísica vai ser mais fácil a gente ter o contato com o evoluciólogo.
no campo das ideias, né? No campo de psicossoma para psicossoma. Para a gente não ficar esperando ter o contato com o evoluciólogo no intrafísico. Que até onde eu vejo vai ser mais difícil do que no extrafísico. Não sei se estou certo aí, professor. Sei, mas porque eu fiquei nessa dúvida quando eu te perguntei. Quando você fala assim, a partir do extrafísico, eu não sabia se era da consciência aqui, no estado projetado, no estado de expansão, ou se era lá enquanto consciência. É isso que eu queria mais entender, o que você quis dizer. Aí eu acho que pode ser das duas questões. Coisas, né? Das duas questões, exato. Uhum. Porque você como consciência, pensando multidimensionalmente, você vivendo aqui como consciência, você faz isso também, né? Também. É isso também. É isso também, exatamente. Professor Felipe, poderia indicar qual seria a melhor técnica que você aplicou e ou aplica para definir as prioridades do curso intermissivo e também para manter o foco nas mesmas? Olha, o que mais me ajudou foi... A Márcia Rank está perguntando. A Márcia. Olha, professor, o que mais me ajudou foi participar das tertúlias. E eu vou explicar por quê. Tem várias pessoas que já me falaram isso aí. Porque no momento que nós estamos... Porque aqui é mais globalizante, mais coletivo, mais cosmovisionológico, mais pluralizante, exatamente, mais plural. Tem mais gente que pensa diferente. E fica mais fácil, as ideias vêm com mais limpidez. Então, às vezes, eu tinha uma ideia fora daqui que eu achava que era fantástico. E às vezes traz para a tertúlia. E aquilo a gente vai remoendo durante, às vezes não precisa falar nada, ou até mesmo uma pergunta, mas vai remoendo, e o próprio ambiente ajuda a gente a definir prioridades. Porque é a forma holopensênica que foi criada aqui, isso aí ajuda o intermissivista a determinar essas prioridades que devem ser tiradas. Agora, professor Felipe, poderia falar como soube que tinha o curso intermissivo? Teve alguma retrocognição do curso? Eu acho que a constatação de que nós tivemos curso intermissivo, ela não vem de uma hora para outra. E não é num relampejo, não é em uma projeção que a pessoa vai e ela maravilhosamente descobre que ela teve no curso intermissivo. A constatação, ela vem de acordo com as atividades que a pessoa vem exercendo durante o dia a dia, os contatos intrafísicos e, fazendo o link com a pergunta anterior, as prioridades que a pessoa determina para ela mesma. Então, por isso que eu comentei com a Rosa, que a questão da rememoração do curso intermissivo não é a gente chegar e lembrar quem que era o professor, qual que era o ambiente, claro que isso tudo vai ser ótimo, mas é nós vermos as prioridades íntimas, o que é que gera de diferencial na pessoa que está vivendo a vida intrafísica do meio que ela está vivendo. Então, procure observar quais são as diferenças entre você, por exemplo, e o seu grupo familiar. O grupo mais direto que você ressomou. A partir daí você vai ver que se você está muito igual ao grupo familiar, você vai ter uma constatação. Se você começa a diferenciar, ter ideias diferentes que você julga serem mais avançadas e que muitas vezes são incompreensíveis, você começa a pegar essa linha e ver aí a sua constatação no curso intermissivo. E tem os 700 experimentos, ajuda muito também. Né? Professor Felipe, além das repetições, o que você recomenda para dominar o EV? Poderia comentar sobre a sua experiência no desenvolvimento do estado vibracional? Olha, dentro do estado vibracional, além de a pessoa ter necessitar ter uma vontade que ela vá superar os obstáculos iniciais de estar trabalhando com as energias, a pessoa ela pode se basear no bem-estar que o estado vibracional gera. Então, o que eu busquei fixar para mim mesmo toda vez que eu preciso, até hoje, toda vez que eu preciso realizar o estado vibracional? Eu busco me fixar no bem-estar que os estados vibracionais anteriores geraram para mim, nos benefícios que eu tive com esse estado vibracional. Então, por exemplo, às vezes estava dentro de uma situação, estava se sentindo mal, começa a trabalhar a energia, o ambiente muda e você melhora. Então, grava essa sensação que teve, e no momento que você precisar do estado vibracional novamente, tiver que executar o estado vibracional, porque eu estou falando aí além da repetição que você disse, né? Você evoca aquela sensação que já foi gerada por você próprio. Né? E muitas vezes vem um amparador nesse caso, nesse momento, ele ajuda a pessoa a ter um estado vibracional mais ampliado para ela poder sentir como se fosse o gosto de estar numa homeostase holossomática. Podemos deduzir que quem tem
bloqueios e não consegue instalar o EV, não frequentou o curso intermissivo? Eu acho que uma dedução direta dessas assim é muito generalizado. Muito generalizada. De grande demais. Não vale. Tem que fazer uma análise mais profunda, que a gente tem que considerar o ambiente, às vezes a pessoa está passando por alguma dificuldade e não é bem por aí. Professor Felipe, você nas suas incursões extrafísicas já identificou a sua identidade extrafísica? Não. Qual a representatividade evolutiva a partir desta identificação? Será que caberia em seu verbete o item sobre as consequências do desvio de proex e a retomada de tarefa? Isso é a Marilza. Eu acho que não caberia. Eu teria que pôr esse item que você está querendo, Marilza, mais num verbete relacionado à proexologia, eu vejo. Os desvios de proex e a retomada de tarefa, acho que não caberia diretamente aqui. Mas ainda não identifiquei identidade extra. Já tentei, mas ainda não foi possível. Eu fiz a pergunta sobre a transferência do assédio para a minha filha. A minha filha não mora comigo. Meu medo é causar mais assédio para ela. Penso que os amparadores não vão me dar nada sem que eu trabalhe com a TENEPS. Estarão atentos para que minha filha não seja prejudicada? O que o senhor acha? Eu quero fazer agora e já. Olha, há uma coisa, está pior do que aquilo que eu falei. Está com medo, o seu medo é pior do que esse, que é o medo da distancêmica. Quer dizer, entrou aí ao espaço. Isso aí é terrível na história. Olha bem se você está preparada para fazer a TENEP com tanto medo assim, desse jeito. Agora, olha, tudo indica que é uma paixão da mãe com a filha também, né? Aí, então, outra coisa. Se a sua filha tem algum trafar brabo, e ela pensando desse jeito, pensa bem nisso. Vamos raciocinar bem e limpar o pensamento, fazer higiene mental a respeito da filha. Isso aí é importante. O negócio, ela está esclarecendo, ainda piorou mais. A situação é mais séria. Você está entendendo, né? É o problema da prosêmica. No caso, é a distancêmica, é o processo da distância. A pessoa nem está com ela. Estado vibracional, TENEPS é para ajudar a pessoa. Como é que faz? Totalmente fora. Eu queria só complementar uma resposta que você deu há pouco, Felipe, que no último fórum da TENEPS, eu vi você falando uma fórmula para exercitar o EV, eu ia falar isso, que marcou muito para mim. Eu acho que você podia, sei lá, comentar, que é aquela que você só para de fazer o EV quando você não tem mais vontade de parar de fazer o EV. Isso eu tenho para mim, em todo momento que eu vou fazer estado vibracional, eu tenho isso para mim, que eu só paro de fazer estado vibracional quando não há mais vontade de parar de fazer o estado vibracional. É um pouco difícil de explicar, mas qual que é a lógica? A lógica é que a pessoa ela assimilou uma carga patológica de energias. Aquilo gera uma morosidade. Agora, vai chegar um ponto, a hora que você começar a fazer todo dia, que acabou. Você vai ficar num lugar e acabou. Você vai morrer daquele jeito. Você vai ter que estudar isso aí com calma. Com o tempo. Não, mas você pensou comigo? Eu entro na mega euforização e vou ficar. Acabou. Não, mas é o contrário, professor. É o contrário. Entende? Quando a pessoa, mas é o contrário. Quando a pessoa entra, é que ela já tem ali a prerrogativa de poder parar. Porque se a pessoa parar antes disso e não gerou bem-estar, ela não resolveu o problema. Isso. Aí já está resolvido. Você tem que sair da mesa ainda com fome. É assim que você não pega a bulimia. Pronto, aí você vai entender tudo que eu estou falando. Agora, o problema é esse. Tem aquela pessoa que entra e dá uma euforia na pessoa. Ela não quer parar nunca. Não, acabou, virou moto contínuo. Tem gente assim. Eu já vi gente que eu já tive que atender e estava com um problema desse. E sabe quem é que reclamou? Adivinha? A esposa. Lógico.
Entende? Ele não faz mais nada, só fica na euforia dele. Ele arranjou, falou assim, isso é endorfina do corpo. Não deve ser só estado vibracional, é endorfina. Deve ter alguma coisa com ele. Ele está num ponto máximo de homeostasia. A homeostase somática, intrassomática. Às vezes dá isso. A pessoa entrou e acabou. Está num êxtase permanente. Tudo vai. Felipe, Oswaldo aqui acima, não é? Eu vejo que você tem descrito muito bem todos os efeitos intermissivos, o que imagino que para você deve ter sido um bom balanço de teu curso intermissivo. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem pessoal. Qual é o maior desafio que você está sentindo, pelo menos hoje, que você tem pela frente em função dessa base intermissiva que você tem? Aí tem vários, né? Por exemplo, tem muitos desafios. Você poderia elencar vários aqui, por exemplo. Escrever um livro, tem que gerenciar o CAEC, né? Tem que escrever mais um verbete, tem que ajudar aí na implementação da democracia direta. Tenha cuidado com ele, que ele veio com as mangas arregaçadas, tá? Eu estou avisando, hein? Aqui embaixo você às vezes não viu. Ele está com as mangas arregaçadas. Cuidado. Mas os desafios são vários, assim, sabe, Oswaldo? Não teria, assim, um desafio específico que tivesse norteando toda a minha caminhada, mas é... Não, o problema é o seu desafio. Agora são 50 verbetes. É esse aí. Porque com esse aqui ele já mostrou que você está up to date. Não, 48 falta. Mais 48 já completa. O negócio é completar os 50. 50 vezes mais. Tá certo? Quem tem camisa arregaçada desse jeito deve ser fácil, não é isso, Adriano? Quem é que está com o microfone? É você. Pode falar. O seu verbete, ele tem um efeito avaliador, né? Porque através do seu verbete, nós... Então ele não está funcionando. Eu falei que o seu verbete tem um efeito avaliador, né? Para nós conscientes presentes, lógico. Porque através dele nós podemos nos posicionar. Quais os efeitos que nós estamos tendo até agora, estamos aplicando a nossa ProEx de acordo com as ideias que nós acessamos ou não, né? Então, achei muito importante que eu estou escrevendo o verbete também dentro dessa linha, e me deu assim, porque a ideia, vocês vão até rir, mas a ideia que eu tinha é que, no caso, você, os outros intermissivistas mais novos, que estão com cursos intermissivos mais recentes, que vocês carregassem assim, nas costas tudo que já soubesse de tudo, como é o curso intermissivo. Bom, se eles fazem isso, o Felipe, então, que é tão novinho, que já é um epicom, né? Então, então isso para a gente, para nós de mais idade, né, do Longevitar, isso é bom para a gente fazer uma analogia, né, de como nós nos encontramos, como vocês se encontram e o que nós podemos aumentar em cima. Você sabe o que eu vejo, Rosa? E acho que quanto mais a gente desmistificar isso intimamente, melhor. Que o ser humano tem a tendência a sempre colocar que o outro é melhor e que o outro é mais capacitado para executar as ações que ele precisa, entende? Então, isso que você está falando é a gente tirar o lock externo e colocar no lock interno. Lógico. Isso aí a ProEx, ela é pessoal. Deixar de ser louco. Deixar de quê? O que ele falou? Não entendi. Agora, ó, ela trabalha com criança, então ela está falando com você novinho. Escuta, ele é novinho, mas está com a manga arregaçada, o homem é uma fera.
Pois é, não, mas eu vejo, eu Não acompanho, é sabe tão que novinha eu assim, não. estou sempre Já tá assim maduro. com ele, eu Você já acompanho é o trabalho Balzac? dele. Ainda não. Ele não é Balzac ainda. Não, eu admiro muito o seu trabalho, né? Entendeu? Então, isso, o que eu falo é assim, novo em relação a mim, ele pode ser meu neto. Então isso é que eu estou falando. Então, isso é muito importante, né, para a gente do Longevitável, esse exemplarismo, né, de vocês. Não só você, como todos os inversores, né? Então, muito obrigada. Viu, Rosa? O Felipe é uma fera porque ele sabe articular os pensamentos, coloca as palavras tudo certinha. É um dos que tem mais, vamos dizer, totalmente desembaraço de articulação, de comunicação entre nós. Não sou só eu que já vi isso, não. Aqui, o dia que o Paulo esteve aqui, o povo falou isso a seu respeito. Várias pessoas falaram. Ele coloca tudo certo, encaminha o pensamento. Ele é pontual, ele coloca as coisas certas e com agora, poucas pode palavras. Pode ser que ele tenha feito algum É. curso de matemática com a Rosa, a gente não sabe. Por isso que é que No curso intermissivo. Aí, olha, você foi a professora. Ele é uma fera de colocar a coisa certinha. Sabe usar o dicionário cerebral, os dicionários cerebrais dele. Eu não sei como é que ele é, precisa de fazer um exame dele para ver os outros dicionários dele, como é que ele está. Eu tive observando o vocabulário dele, né? Ele tem um vocabulário bastante erudito. Não, tudo certinho, de acordo com em cima do lance, a idade. Os pingos aparecem no I direitinho. Entende? O homem é uma fera. Parabéns. Mas vocês lembram quando o prefeito esteve aqui? Que ele fala, teve gente, umas 3 pessoas vieram falar, não, mas o Felipe foi em cima do lance, esclareceu tudo de uma maneira, vamos dizer, irretorquível. Então isso é importante. Vocês estão vendo como é que as afirmações dele, tudo em cima, certinho. Por isso que eu estou falando, você precisa fazer pelo menos uns 50. E olha, nós estamos sendo bonzinhos. 50, pelo menos. Tem que dar um jeito nisso. Não, você deve escrever mais, que você é bom de articular o pensamento. Isso tudo tem sua razão de ser. Agora, uma pessoa assim, uma consciência desse jeito, vai fazer o curso intermissivo, ele tira mais proveito. É o que acontece com ele. Como é que ele viu? Ele mesmo selecionou o tema para falar. Tudo em cima do lance. O processo é articulação harmoniosa, disciplinada, equilibrada. Pensem nisso. Articulação. Hein? Pois é, você pode estudar isso. Pensa nisso. Observa o seu jeitão. Pergunta para ela o que ela acha de você. Se ela acha que você é articulado, em quê? Ela é viva, ela vai te falar as coisas. Isso aí é importante. Vocês estão entendendo o que é articulação, né? É o arcabouço do processo, da estrutura da personalidade. O micro-universo consciencial está nisso. Tem pessoa que tem um micro-universo caótico. Já esse que é articulado. Ele tem tudo quadradinho, bonitinho, certinho. Olha só. Quadradinho, bonitinho, certinho. Não tem erro. Você está entendendo? Isso é estilo de Minas Gerais. Sabe? Tudo in, no fim. Então não tem saída, isso é o máximo, é o definitivo. Então pense nisso. Agora, olha na enciclopédia que vai te dar muita ideia sobre o processo de articulação. Cabe equilíbrio. Olha o que é que a gente fala de equilibriologia, de sobrepairamento, de imperturbabilidade, tudo mexe com isso. Você está nesse caminho. Agora, esse é o caminho. No final, é a serenologia que todo mundo tem que alcançar. Isso é totalmente o contrário, ou antipódico, ao processo da síndrome da dispersão. Uma outra coisa, vou perguntar para você, ele é pontual nas coisas? Bastante, em cima do lance? Isso é muito sério. Uma outra coisa,
ele esquece alguma coisa mais braba, assim, por exemplo, durante a semana passada, ele esqueceu alguma coisa? Qualquer tipo de coisa. Não. Ele não é cara que esquece as chaves ou qualquer coisa. Pois é. Vocês estão vendo que, geralmente, quando a pessoa já levou isso ao mental soma, como é o seu caso, o grosso já foi superado. Você está entendendo, né? Deve se examinar isso aí mais. Vale a pena ver. Deixa tudo no mesmo lugar. Não, eu sei. Não, ele olha a opção de coisa que eu faço. Eu já vi, ele já falou isso antes. Ele está no meu vácuo. Agora, lembre-se, vácuo não tem nada dentro. Não me siga tão bem assim, não. Isso é um cara que falou, estou vivendo no seu vácuo. Assim, cuidado, vácuo não tem nada dentro. Se não vale nada, é oco. Como diz o cara, é oquidão. Mas olha, foi muito bom o seu trabalho. Vamos ver agora o livro e os próximos verbetes seriamente, tá certo? Ela ajuda e vamos ver o verbete dela também o mais depressa possível. Estamos esperando, tá certo? Afinal de contas, estão aí, né? Um com o outro, refletindo. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 65 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 23 perguntas online, 51 votos presenciais e 15 votos online. Os recados de hoje: a Neida sobre o curso e lançamento do livro do Marcelo da Luz, a Thaís sobre o debate intercientífico, o Júlio sobre o simpósio Democracia Direta e o Loche sobre o Congresso Intermissivistas. Antes com vocês, a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. Com certeza, um dos efeitos intermissivos concretos que nós já temos aqui na CCCI é a Enciclopédia da Conscienciologia, né? Hoje já com 10 volumes, mais de 9.000 páginas, já com 70, hoje então 77 verbetógrafos que estão compondo essa obra, para produzir, para manter, para sustentar esse mega empreendimento e também toda essa estrutura aqui do Tertuliário, do Holocic e da Holoteca, o programa Amigos da Enciclopédia é fundamental para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Então, você, tertuliano, ou você, tertuliano, que ainda não participa deste programa, a gente está convidando a que você venha se reunir, então, a gerar este efeito intermissivo tão importante como a enciclopédia. Se você quer assinar ou renovar sua assinatura, é muito fácil. Pelo telefone 45 35 25 26 52, você pode, com o seu cartão de crédito, renovar a assinatura ou fazer a sua adesão. Obrigada. Boa tarde a todos. Este aviso é especial ao pessoal de Curitiba e arredores sobre o lançamento do livro Onde a Religião Termina, do professor Marcelo da Luz. Nesse próximo final de semana, ele estará em Curitiba, realizando o lançamento da obra, um curso e também uma palestra. Então, para quem tiver interesse, o cronograma é o seguinte: dia 12 de maio, às 19h30, vai haver o lançamento na livraria Curitiba do Shopping Palladium. Dia 13, às 19h30, haverá uma palestra gratuita no Hotel de Ville. Dia 14 de maio, às 9 da manhã, inicia o curso de Experienciologia, também no Hotel de Ville. Este curso, gente, é baseado na obra. Então, quem quiser ter a oportunidade de discutir com o autor este livro, pode comparecer lá, realizar suas inscrições, através do telefone 41 3233 5736. Maiores informações também pelo e-mail contato@reaprendência.org ou no site www.reaprendência.org. Estão todos convidados. Olá, boa tarde. Em nome do Intercientífico, que é o Conselho da Unicim, que reúne todos os técnicos científicos, né, das ICs, nós vamos estar continuando o nosso projeto de debates em torno do tema cientificidade. E neste domingo nós estaremos trabalhando o que torna as produções conscienciológicas científicas.
Então, esse debate é aberto a todos os interessados, em especial aos pesquisadores, aos autores e aos editores, né, das revistas e também dos jornals, né, de Conscienciologia. E será das 15 às 17 horas, aqui no anexo do refeitório. Tá? É um evento gratuito e promovido pelo Conselho Intercientífico da Unicim. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vim então renovar o convite para o primeiro simpósio internacional de democracia direta, que vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de junho aqui em Foz do Iguaçu. E hoje eu tenho duas informações importantes. A primeira é reforçar um convite de maneira especial para os cognopolitas. Você que mora, que voluntaria ou que pretende morar na Cognópolis Foz do Iguaçu, este evento é uma oportunidade não apenas para uma discussão teórica, mas nós estamos, na verdade, utilizando o simpósio de democracia direta para nós discutirmos de uma maneira prática, pragmática, a nossa experiência com o Conselho dos 500, para termos aqui um debate de esclarecimento sobre como queremos fazer a gestão dos temas de interesse da Cognópolis e, portanto, para quem é cognopolita, não é simplesmente um evento científico, ele é um evento também de natureza política. Nós temos que participar dele para estarmos esclarecidos e para podermos, de fato, vivenciarmos uma democracia direta. E o segundo ponto para hoje é que nós estamos fazendo no domingo agora um sorteio de uma inscrição nesse evento, só para aumentar a responsabilidade do sorteado, e é muito simples participar. Basta se inscrever enviando um e-mail para democraciadireta@caec.org. Então, se enviar um e-mail com o seu nome para democraciadireta@caec.org, você estará concorrendo a uma vaga, a uma inscrição nesse evento, que acontece, lembrando, 3, 4 e 5 de junho de 2011. Mais informações vocês encontram no site do evento, que é www.simposiodemocraciadireta.com.br. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o primeiro Congresso Internacional de Intermissivistas. O professor Felipe Mansur, que apresentou hoje o verbete, estará apresentando também no Congresso sobre o tema Ideias Inatas, além de uma série de outras conferências, como, por exemplo, o professor Wagner Alegretti, através da Web Conference, uma teleconferência, vai estar apresentando sobre curso intermissivo e retrocognição. Então, dos dias 22 a 24 de julho, aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento, nós vamos ter o Congresso dos Intermissivistas, sendo a primeira atividade na sexta-feira, dia 22, um curso com o professor Valdo Vieira. Então, vale a pena aí se organizarem para participar do Congresso dos Intermissivistas. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Tara Cultural, eleito com 20 votos, a especialidade para patologia. A autora, professora Elizabeth Rodrigues. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.